Olá, queridos e maravilhosos, como vocês estão? Eu tentei gravar o vídeo do Astral da Semana para vocês ontem, segunda-feira, mas por motivos de ingresso de Mercúrio em Peixes, em cima da minha lua natal em Peixes, na casa 12, tivemos aí algumas ondas para passar, para atravessar alguns tsunamis, algumas turbulências, e realmente não tive condições pessoais, energéticas, espirituais para vir aqui dignamente conversar com vocês, mas estou vindo hoje, terça-feira, dia de Marte, que está transitando em Gêmeos, por onde a gente finaliza essa semana. E tudo bem, antes tarde do que nunca, não é mesmo? Então vamos começar do começo. A gente pode ter sentido aí no comecinho, nessa virada de domingo para segunda, muita ansiedade, uma energia muito forte, uma força instintiva, né, vindo, muita raiva, muita fúria, muito ódio, muita irritação, irritabilidade, impaciência, intolerância, porque a gente teve aí o trânsito, né, da lua nova, que aconteceu em Peixes no sábado. Inclusive, quem não assistiu o vídeo ainda da lua nova, super forte, recomendo que vocês vão ou no meu Instagram, Beatriz da Bellatrix, ou eu vou colocar o vídeo, vou subir ele aqui no canal do YouTube para vocês. Tá imperdível essa live da lua nova de Peixes, gente, sério, de verdade, vale muito a pena. Bom, então, passando esse rito, né, essa travessia, essa finalização da lunação de Aquário e o início da lua nova de Peixes, que dura aí 28 dias até o dia 12 de abril, quando, né, 2021 começa a real oficial depois do Sol em Áries, que tem essa semana. E aí a gente tem a primeira lunação de fato do ano de 2021, que é a lunação de Áries. Então, a gente já teve aí um esquenta, né, uma prévia daquilo que virá em abril. E eu até comentei no Instagram, com quem me segue por lá, que desde abril de 2018, quando Quiron, o curador ferido, entrou em Áries, e todos os meses, invariavelmente, que a Lua passa por Áries e encontra Quiron no céu, é realmente um encontro dolorido, porque Quiron é uma ferida muito profunda e a Lua também. A Lua é o nosso ponto cego, a Lua é um lugar de dor, é o nosso calcanhar de Aquiles, é um lado inconsciente que a gente carrega memórias, heranças ancestrais de falta, ausência, vazio, sofrimento. No caso da Lua em Áries, e quando ela se encontra com Quiron no céu, a gente é levado direta e indiretamente, automaticamente a ouvir, sentir, enfrentar o nosso medo do enfrentamento, enfrentar o nosso medo de lidar com a coragem e a insegurança, a falta de confiança, a falta de autoconfiança, a falta de autoestima, onde a gente não acredita em nós mesmos, onde a gente tem a nossa ferida da nossa individualidade, da nossa identidade, a ferida do eu, né? Então, todos os meses, quando a Lua transita em Áries, seja na fase nova, crescente, cheia, minguante, ela vai se encontrar com Quiron. E essa ferida da não aceitação do eu, do indivíduo, a ferida da minha, eu não posso ser eu mesma, a minha identidade não é aceita, não é benquista, não é amada, não é acolhida, não é respeitada, não é ouvida, não é integrada. É um lugar que vai levar a gente para, né, lidar, perceber, para poder integrar um lugar de dor, onde a gente precisa, sim, integrar esse eu. Muito bem. A Lua em Áries também traz na gente uma necessidade de lidar, aprender a lidar com a nossa energia vital, sexual, instintiva,
a nossa agressividade, a nossa raiva. Então, se a nossa energia vital, nossa energia sexual, que é a energia mais forte que tem, é a energia de manifestação, de cocriação de vida, se ela não estiver construtivamente sendo canalizada e se você não tiver, se nós não estivermos conscientes dessa força, a gente acaba canalizando ela para destruição. E em alguns casos, a gente sabe que a destruição é muito benéfica, né? Destruir aspectos do nosso ego, do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, destruir aspectos das nossas vergonhas, traumas. A destruição não é ruim, nada é bom ou ruim, embora tenhamos aí também, né, classificações morais, culturais de certo e errado para a gente poder conviver como seres humanos. Mas numa visão macro espiritual, não tem essa divisão, né? Então, às vezes, uma característica, uma qualidade nossa, como agressividade e raiva, que todos temos, ou a intolerância, impaciência, irritabilidade, essas características e qualidades, elas podem se tornar virtudes, né? Elas são neutras, a gente pode colocar assim. Então, o que vem de ônus e de bônus junto com essa característica, essa qualidade? Vai depender, a resposta vai depender de como estamos conscientes dessas energias que nos compõem e com qual consciência, a partir da integração, da aceitação também dessas partes, a gente faz uso, a gente coloca a serviço de nós mesmos, do outro, do mundo, da coletividade. Então, às vezes, né, uma agressividade, uma destruição são benéficas em algumas situações. Então, a gente cai na relatividade, né, o depende, tudo depende de... E é verdade, às vezes ser bonzinho, compassivo, não é bom em algumas situações. Então, tudo vai depender de qual consciência é tida dessas qualidades, como são colocadas, né, a serviço, como são aproveitadas, tá? De qualquer forma, a gente começou essa semana com essa energia do novo, a gente quer o novo, a gente quer, né, um renascimento, a gente quer uma mudança e ao mesmo tempo presos, né, num lockdown, de uma quarentena eterna. Então essa semana está trazendo muito forte para todos nós, como a última lunação do ano de 2020, que só vai terminar no dia 20 de março agora dessa semana, com o equinócio de outono no hemisfério sul, ingresso do Sol em Áries, e dia 12 de abril, com a primeira lunação de Áries, finalizando essa lunação de Peixes. Então, esse ciclo de 2020 só vai terminar durante esse período. Então, essa vontade do novo, ela tá vindo junto com desapego, desprendimento, soltura do velho. Um velho que não tem mais serventia, que não se sustenta mais, que não tem mais utilidade e que, como essa semana a gente vai passar quase 3 dias com a lua em touro, mostra o quanto a gente tá apegado. Seja uma crença, uma certeza, uma falsa certeza, uma falsa ideia de eu, que a gente começou com a lua em Áries e que fica se defendendo o mecanismo de defesa do ego, porque se esse eu, esse falso eu, seja um eu que o Sol, né, vários planetas, Vênus, Mercúrio, Netuno estão em Peixes, se esse eu é um eu vítima, é um eu sofredor, né, é um eu que se retroalimenta, né, falando numa polaridade já sombria da lua em touro, que a gente vai passar 3 dias essa semana, se retroalimenta do prazer negativamente orientado, né, do sadomasoquismo, pra quê? Porque a vítima sempre tem ganhos secundários. Então, se eu não me autorresponsabilizo pelo meu protagonismo, pelas minhas necessidades, pela minha felicidade, porque no fundo eu tenho uma crença raiz, ancestral, coletiva, sistêmica, que eu tenho como verdade absoluta, de forma limitada, que eu não sou merecedor,
da felicidade, do prazer positivamente orientado, da reciprocidade, do equilíbrio, da harmonia, da leveza, da alegria, da abundância, da confiança. Então tem uma parte, né, em todos nós que se desdobra em várias entidades que jogam contra nós mesmos, que é a autossabotagem. Por isso que a gente tem que estar tão atento, né, no vigiar e orar constante, investindo muito nosso tempo, energia, dinheiro em autoconhecimento, porque muitas vezes nem com tudo isso a gente consegue, né, a gente consegue enganar os aspectos que nos auto-enganam, né? A gente consegue atravessar, transcender o ego a autossabotagem, o auto-julgamento, a síndrome do impostor, etc. São muitas variantes. Se muitas vezes nem com todo esse repertório, né, bem trabalhado, a gente consegue fazer essa iluminação do quadrante da inconsciência, que dirá quando a gente está realmente em estado de negação, viajando no piloto automático, quando a gente está inconsciente, né? Sendo que o nosso inconsciente já rege 90% das nossas escolhas. Bom, então voltando aqui, tem um ponto muito importante dessa semana. Começamos com a Lua em Áries, passamos ter quase 3 dias com a Lua em Touro. Vai ser muito forte essa energia da gente lidar com esses sentimentos, emoções viscerais, instintivos que nos atravessam. E a grande chave, portal para a gente fazer isso com a maior consciência possível, que é o que eu estou falando para vocês, é através do corpo. Habitar o corpo mental, o corpo emocional, o corpo físico, o corpo energético, o corpo frequencial, o corpo espiritual, tudo isso demanda autocuidado, que vem junto, caminha junto com a autorresponsabilidade. Porque se esses sentimentos, emoções, mágoas, rancores, tristezas, vazios, carências passam pela gente e a gente não tem a sagacidade, a perspicácia, a habilidade de captar, perceber e falar: opa, aqui é a voz da sabotagem, aqui é a voz do ego, aqui é a voz da inconsciência falando, aqui é a voz que joga contra mim. Essa voz não é pro meu bem, né? Então a gente precisa estar habitando o nosso corpo da forma mais consciente, cristalina, transparente possível, para a gente poder receber esses núcleos, né, esses campos de baixa frequência e densidade mental, emocional, enfim, para a gente poder fazer escolhas melhores e mais conscientes, porque são essas escolhas melhores e conscientes que, junto com atitudes práticas diferentes, que vão poder fazer a diferença. A matemática é lógica, né? E essa é uma semana que está trazendo muitas verdades nas nossas caras, né? Enfim, a hipocrisia, falando, né, que não adianta nada a gente ficar sentado na zona do desconforto, reclamando, se vitimizando, se lamuriando, culpabilizando o externo, né, não se responsabilizando individual e coletivamente pela desordem, pela bagunça e pelo sofrimento, pela infelicidade, né, pela insatisfação com a qual nós estamos tendo que lidar nesse momento. A gente está saindo da era de peixes para a era de aquário e a gente está saindo da falência de capitalismo, do patriarcado. Então é uma era de aquário que não existe mais eu, é uma era do nós. É uma era que o que imperou por muitos séculos, voltado para o eu, narcísico, egocentrismo, agora precisa ir para uma oitava superior, precisa alavancar, precisa avançar para coletividade, cooperação, colaboração. Inclusive, essa é uma semana e durante toda a alunação de peixes que essas virtudes estão sendo muito pedidas da gente. Ajude o próximo, saia da sua bolha, para de olhar para o seu umbigo, olhe os seus privilégios. Será que você precisa de tudo que você tem? Né? Ao que você dá valor na sua vida? Olha aí a Lua em Touro essa semana.
né? O que você dá valor tem preço. Às vezes, né, tem coisas que não tem preço. Saúde não tem preço, liberdade não tem preço. E isso que é essencial e necessário e vital para todos, a gente está pagando um preço muito alto nesse momento, porque estamos com essas necessidades chegando num comprometimento que atinge e abala todos pelas escolhas egoístas individualistas, inconscientes, por falta de consciência, de educação, de conhecimento. Bom, então, tanto para essa semana quanto para toda a lunação de peixes, nós estamos sendo convidados, convocados, levados, né, a trabalhar, desenvolver aí mais empatia, compaixão, fazer caridade, altruísmo, fazer o bem sem esperar algo em troca, sem olhar a quem. Realmente todos nós temos algo de bom para contribuir. Às vezes é uma palavra, um gesto de afeto. Aí a gente passa essa semana com a lua em touro, né, que é tão do corpo, do afeto. E olha só, estamos privados de toque, afeto, muitos de nós. Né? E aí que tá, vem o ponto da hipocrisia, das verdades, que a gente volta ali para o habitar o corpo. Será que a gente tem capacidade de habitar o corpo mental, emocional, físico, do jeito que a gente se alimenta, se nutre e através do nosso consumo? Será que a gente não precisa fazer um questionamento do nosso consumo intelectual, né, o consumo de informação? Será que a gente fica assistindo programa que baixa a nossa vibração, que alimenta o medo, a insegurança, fofoca, intriga, triangulação? Por que a gente escolhe em massa assistir, ouvir, falar, propagar palavras, pensamentos que baixam a nossa frequência do que alimentam e positivamente aumentam ela, né? Por que ao invés de escutar uma música de heavy metal, a gente não ouve um mantra, uma música que fala de amor? E tudo bem, muito cuidado com os julgamentos, porque há momentos em que, de repente, a música de heavy metal vai ser a catarse e vai transmutar a raiva, o ódio e a fúria. É só uma questão de discernimento. E de saber, como eu disse no começo, tudo está a serviço e tudo tem o seu valor, tudo tem a sua serventia, mas é só saber o quanto que a gente está exagerando, descompensando, desequilibrando essa balança, né? Deixando a vida insustentável e não saudável para todos. Como é que a gente encontrou o planeta Terra, nossa casa, quando a gente chegou? E como é que a gente vai deixar, como é que os nossos filhos os seres que estão encarnando, chegando nesse planeta, estão encontrando o planeta? Como é que a gente vai deixar essa casa para os filhos, netos, bisnetos, tataranetos? E para isso, gente, finalizamos a semana com a lua em Gêmeos, Mercúrio entrando em Peixes, para a gente sair do cabeção, do mental, do racional, da lógica e mais para o sentir mesmo, né? E junto com a lua em Touro para sensorialidade, que é diferente de sentimento e emoção, que é tato, olfato, paladar, visão, audição, né? Essa parte mais material e terrena. Então, a gente vai precisar implementar mudanças, sair da zona de conforto, da preguiça, da procrastinação, eu tô fazendo o meu melhor, será que tá mesmo? Será que não tá faltando aí uma perseverança, um foco, uma disciplina positiva, uma autoridade de si mesmo, né? Colocar-se limites necessários? Será que no contexto que a gente está vivendo, tudo o que aconteceu há um ano e há muito mais para quem está ligado e percebendo que o mundo está indo ladeira abaixo, né? Do jeito que nós consumimos e vivemos numa insustentabilidade planetária. Então, tá na hora da gente dissolver essa ilusão da separação, perceber que estamos todos conectados, que aquilo que eu penso, digo, sinto, faço, atinge, impacta direta e indiretamente o próximo, seja ele do meu lado fisicamente, seja ele no Alasca, na China. Tá na hora da gente se responsabilizar pelas nossas escolhas, pelas nossas necessidades essenciais e não supérfluas, fúteis,
que alimentam a vaidade e o ego. Tá na hora da gente se responsabilizar pelo tipo de informação e conhecimento que a gente consome, que a gente propaga, com coerência, com discernimento, com, né, um suposto bom senso. E aí, gente, né, para finalizar, essa é uma semana que convida, pelo amor ou pela dor, que é o que a gente está vivendo, né, a mudança. É muito ilógico pensar que a gente vai ter um resultado diferente se a gente continuar sendo e fazendo a mesma coisa. Então, onde que a gente vai ter que levantar as nossas bundinhas, né, do sofá, da zona de desconforto, porque não tá legal pra ninguém, e a gente vai precisar mudar a alimentação mental, a alimentação física, a alimentação emocional, a forma como a gente ama, como a gente se relaciona com todos os seres que compõem o planeta. É ilógico pensar, né, é muito soberbo, é muito arrogante e prepotente ao homem pensar que ele é superior às outras raças e reinos vegetal, animal, mineral, e, né, se relacionar de uma forma violenta, abusiva, desproporcional com esses seres ao nosso, né, a serviço do nosso bel prazer. E a gente está pagando o preço. Lua em Touro, né? Estamos pagando o preço. Então, será que uma vida importa mais do que a outra? Estamos pagando o preço das nossas escolhas, das nossas atitudes, estamos purificando, atravessando, limpando o karma que nos foi deixado e que a gente segue no presente propagando e reproduzindo e deixando para o futuro, que a gente vai colher e que as futuras gerações também. Então é um momento de tomada de consciência muito séria, muito importante. Não dá mais para ficar ali no País das Maravilhas, não dá mais para fingir que você não está vendo, sentindo, se importando, a menos que você realmente assuma aí um lugar de inconsciência, de inconsequência, de negligência, de omissão. E tudo bem, cada um com seus karmas, cada um com seu livre-arbítrio. Essa é uma semana que vai falar muito forte sobre livre-arbítrio, vai terminar assim com a Lua em Gêmeos, Marte em Gêmeos, Mercúrio, pai de Gêmeos, em Peixes, do lado do Sol, Vênus, Netuno. Então estamos vivendo com medo, né, de viver, então estamos sobrevivendo, estamos fazendo escolhas para alimentar o nosso bel prazer, estamos nos sentindo culpados em alguns casos, algumas pessoas aí por estarmos felizes nesse contexto de sofrimento coletivo. Então estamos nos sentindo culpados por sermos felizes ou por não sermos felizes. Afinal, dá para ser feliz se algum outro ser não está feliz nesse momento? Onde é o meu egoísmo saudável e onde é o meu egoísmo não saudável? E essa semana a gente finaliza então, né, a passagem do Sol em Peixes. No sábado temos dia de Saturno, o Senhor do Karma, Cronos, o ingresso do Sol em Áries, falando sobre coragem, confiança. Estamos vivendo a partir do medo ou da confiança. As nossas escolhas, elas são feitas a partir, né, da escassez ou da abundância, do sofrimento, a gente achar que a gente é merecedor do sofrimento ou da alegria. Elas são feitas a partir do medo ou da confiança. Será que a vida tem garantias? A pandemia veio mostrar para todos, né? Um teste de fé. Essa alunação de Peixes é uma alunação fortíssima, porque pega a casa 12, pega a nossa parte com a fé, com a rendição, soltura do controle, né? Soltar o ego, se render, é uma liberação da repressão do controle do feminino. E, consequentemente, tem aí um efeito no masculino, porque o feminino só consegue se render e se soltar se ele sentir segurança no masculino, interno ou externamente, né? Então, é um convite realmente nessa transição planetária de rebalanceamento, reequilíbrio de masculino e feminino dentro de todos. Essa é uma alunação que vem falar de perdão,
de termos muita humildade, compaixão, enfim. E terminamos a semana então com essa renovação de ciclo e consciência solar, para a gente entrar no Sol em Áries, que vai pedir realmente da gente essa atitude em prol da mudança positiva e benéfica para todos através das escolhas conscientes ou não individuais. Então, vamos refletir bastante, pensarmos bem o que estamos fazendo com a nossa vida, porque a nossa vida não é só nossa, é de todos. Tá bom, queridos? Então, vim aqui, ó, o sol chegou, o sol veio bem aqui na força. Eu tentei aqui ficar num jeito que vocês conseguissem me ver. Fiquei bem dividida aqui, ó, entre o antes e o depois da integração, namastê, arro. Então é isso, queridos. Grata aí pela atenção. Quem quiser se inscreve no canal, deixa o seu like, o seu comentário, né? Repensem aí o que eu posso minimamente aqui, né? Poxa, quero mudar o mundo, Peixes quer mudar o mundo. E o Gandhi já falou pra gente, um grande pacifista, Mahatma Gandhi. Você quer mudar o mundo, meu bem? Que bom. Mas aí então você começa por você. Porque o mundo de fora é só um reflexo, é um espelhamento externo do mundo de dentro. Então, quer mudar o mundo fora mesmo? Muda o seu mundo do lado de dentro. Por isso que é imprescindível o autoconhecimento e por isso que ele demanda coragem, humildade, vulnerabilidade, né, desprendimento e muitas outras virtudes. Tamo junto, tá bom? Gratidão, gente. Até a próxima semana com Sol já em Áries, Vênus em Áries. E a gente com um pezinho dentro de 2021 já. Beijo!